Você se considera um vaso nas mãos de Deus? Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Como um vaso nas mãos de Deus, nós temos um tesouro muito precioso dentro de nós. Vamos ao nosso tema: somos vaso de barro muito preciosos. O nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós servimos um Deus maravilhoso, nós servimos um Deus criador dos céus e da terra, e Deus criou o homem do pó da terra. Deus, ele é o nosso oleiro, e nós servimos ao Senhor que pode fazer todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que vê todas as coisas. Hebreus capítulo 4, verso 13 nos mostra: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos de prestar contas. O nosso Deus sabe de todas as coisas, o nosso Deus, ele sabe das nossas dificuldades, o nosso Deus, ele sabe das nossas lutas, e o nosso Deus está conosco todos os momentos, em qualquer circunstância. Ele é quem nos dá a vitória, e o nosso Deus, ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas intenções, ele conhece os nossos sentimentos. Jeremias capítulo 17, verso 10: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como um vaso nas mãos do Senhor, nós vivemos para a glória dele, nós somos preciosos porque nós somos dele, e nós servimos ao Senhor, que também conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas imperfeições. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É Paulo falando, Paulo mostrando que a graça do Senhor que nos basta, que a graça do Senhor que nos fortalece, é o favor que nós recebemos de Deus, não por sermos merecedores, mas porque o nosso Deus é bondoso. E Paulo, ele fala: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque o vaso é de barro, o vaso não é um vaso perfeito, mas nas mãos do Todo-Poderoso é um vaso muito precioso, e nós servimos a esse Senhor maravilhoso que conhece a nossa estrutura, até porque foi ele que nos fez. No Salmo 103, verso 14: porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha que maravilha! Você não precisa usar máscara diante de Deus, você não precisa fazer o que você não sabe fazer diante de Deus. Você pode ser você, porque o teu Deus te conhece, o teu Deus sabe quem você é, ele conhece a tua estrutura, ele conhece todas as coisas que diz respeito a você. Ainda nós servimos ao nosso Senhor, e o nosso Senhor, ele conhece as necessidades que nós temos. Mateus capítulo 6, verso 8: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade
antes mesmo de lhe peçais. O nosso Deus, a Bíblia nos mostra que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele sabe o que vamos pedir, mas nós temos essa liberdade para falarmos com Ele, nós temos esta liberdade para pedirmos a Ele. A Bíblia fala que nós temos ousadia, porque foi o nosso Senhor Jesus que abriu o caminho para estarmos juntamente com o nosso Deus. E tem mais ainda, servimos o Senhor que nos dá atenção. Jeremias capítulo 29, verso 12, então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Olha que tremendo, o nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus que é majestoso, que é grandioso, que é glorioso, Ele nos dá atenção, Ele quer ouvir a nossa oração e Ele responde às nossas orações, porque o nosso Deus, Ele nos conhece, como Salomão mostra em Provérbios capítulo 17, verso 3, o ouro e a prata são provadas pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. É o Senhor que sabe quem são aquelas pessoas que trabalham para que a glória do nome dele seja glorificado. Ele sabe quem são as pessoas que trabalham para que ele, o Senhor, seja exaltado. É o Senhor que conhece todas as coisas e o Senhor, na infinita misericórdia dele, ele usa os vasos que ele tem, que sou eu e que é você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28, ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, é desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é. O Senhor, ele não se impressiona com as pessoas, não. O Senhor conhece todas as pessoas e nós vemos que ele escolheu aqueles que as pessoas desprezam, aqueles que para as pessoas não têm valor, mas nós somos preciosos nas mãos do Todo-Poderoso. Nós somos um vaso precioso nas mãos do oleiro, e Deus, ele escolheu os humildes, ele escolheu os que não são, sabe para quê? Para confundir os que são, pois Deus, em todas as coisas, ele tem um objetivo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 29, que diz: com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. O Senhor, ele não gosta de pessoa soberba, o Senhor, ele não gosta de pessoa orgulhosa, o Senhor, ele se agrada do humilde. E quando fala para que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele, é que nenhuma pessoa vai expressar ou vai ostentar os próprios méritos e conquistas, que nenhuma pessoa assim vai descer diante dele, porque é ele que faz acontecer, é dele tanto o querer como o efetuar. E Deus, ele se opõe àqueles que são orgulhosos, àqueles que são soberbos, àqueles que não são humildes. Tiago capítulo 4, verso 6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. As pessoas que falam eu fiz, olha, foi eu que fiz, são pessoas que não agradam a Deus, e nós precisamos estar atentos, porque o que nós fazemos, nós só conseguimos fazer porque é o Senhor que nos usa, e é tudo dele, por ele, para ele, e é tudo para a glória dele. E Paulo, ele mostra que o que nós fazemos para o Senhor é devido à misericórdia do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É pela misericórdia do Senhor que ele nos dá algo para fazermos para o reino dele, mas aí nós não podemos desfalecer, porque lutas vêm, dificuldades vêm, sofrimentos vêm, mas o Senhor,
Ele nos fortalece, o Senhor, Ele nos sustenta, e como vaso que nós somos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nós temos a mensagem de Cristo, e é a mensagem de Cristo que tem que ser o centro da nossa vida e de tudo que nós fazemos ou falarmos, segundo Coríntios capítulo 4, verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Eu acho lindo você ver o exemplo que o apóstolo Paulo dá, mostrando a humildade, mostrando que o foco da vida dele sempre foi Cristo e o foco da mensagem dele é o Senhor, é a cruz do Calvário, é sempre Jesus. A mensagem, ela vem de Deus, ela não é da sabedoria humana, porque quando é o homem que faz sem a unção de Deus, sem a direção de Deus, é que nem aquele sino que só faz barulho e não edifica a vida de ninguém. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o Senhor que nos dá a mensagem, é o Senhor que nos usa, e Ele usa como Ele quer, Ele usa cada um conforme for o desejo do nosso Deus, mas o vaso, ele pertence ao oleiro, e a mensagem, ela é de Cristo Jesus. O vaso usado por Deus, ele é justamente de barro, porque a preciosidade não está na embalagem, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Quando eu ouço algum pregador, ele ficar se gabando porque foi usado por Deus, eu fico até triste, porque ele ainda não entendeu que somos usados por Deus e que de nós mesmos nós não temos nada e não podemos nada, porque Jesus fala que sem Ele nada nós podemos fazer. O tesouro dentro do vaso é a palavra de Deus, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que ilumina, é o Evangelho que transforma o homem, é o Evangelho que faz a vida do homem ser modificada através do Espírito Santo, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vemos Paulo nos ensinando, não é a palavra do homem que transforma, mas é o Evangelho, porque é poder de Deus, e o tesouro, ele é precioso, ele é grandioso, mas o portador daquele tesouro é vaso de barro, um vaso que é frágil, mas é o vaso que é sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia, ela nos mostra que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e entender que nós somos dependentes do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos o salmista Asaf reconhecendo no Salmo 73, verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha que palavra tremenda, Deus é a nossa fortaleza, aleluias. Mas a gente vê também o profeta Isaías mostrando que é Deus que dá força, que é Deus que dá vigor. Em Isaías capítulo 40, verso 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Deus que estrutura, é Deus que fortalece, é
Deus que faz o que Ele quiser na vida do vaso dele, porque o vaso é dele. E Davi também, ele reconhece no Salmo 16, verso 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Precisamos, assim como Davi, estarmos vivendo na dependência do nosso Deus, estarmos colocando o Senhor continuamente diante de nós. Mas Salomão, ele também fala, Salomão, ele mostra que tudo é pelo Senhor, no Salmo 127, verso 1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, porque nós precisamos do Senhor, da direção do Senhor, da orientação do Senhor. Nós precisamos do cuidado do Senhor, e Deus, ele usa o vaso, porque ele é o oleiro. Isaías nos mostra em Isaías capítulo 64, verso 8, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Como é gostoso nós entendemos isso, que nós somos um barro nas mãos do oleiro, moldado pelo oleiro, que é o nosso Pai Celestial. E o vaso, ele tem que estar em santificação. Paulo nos mostra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É interessante quando nós vemos que nós precisamos estar nesse processo da santificação, porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas Paulo, ele fala em 2 Timóteo capítulo 2, 21, se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Para ser útil para o Senhor, para ser um vaso de honra, tem que ser um vaso em santificação, porque é estes que o Senhor, ele usa. O vaso que somos nós tem dentro de si a preciosidade do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha que pergunta interessante. Nós somos santuários de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, e é por isso que nós precisamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, orientados pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 16, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou quem você é diante de Deus? Você saber que você é útil para o reino de Deus, você saber que você é um vaso honrado pelo oleiro, pelo nosso Pai Celestial. E o vaso, ele é capacitado pelo oleiro, ele é capacitado pelo Senhor. A nossa capacitação vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que nos usa, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos ajuda para fazermos a obra dele,
para vivermos para a glória dele, e ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar nesta caminhada, para habitar dentro de nós, para percorrer conosco na caminhada. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 14, Paulo fala assim: guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Eu lembro do salmista que ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o Espírito Santo, ele nos traz à memória a palavra de Deus que está dentro de nós e nos usa para a glória do nome do Senhor. E nós ainda entendemos que Deus, ele nos ajuda, que Deus nos dá sabedoria. Por isso que a beleza do vaso não está no exterior, está no brilho do Senhor, está na presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós que nos faz brilhar. Lucas capítulo 21, verso 15, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Quando nós ouvimos alguma coisa ou até mesmo uma profecia que não está condizendo com a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para poder estar resistindo a essas pessoas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para conseguirmos resistir àqueles que estão falando o que não agrada a Deus e o que Deus não mandou dizer. A excelência do poder não é do homem, a excelência do poder é de Deus, não é do vaso. A glória não é do homem, a glória é de Deus. Isaías 42, verso 12 diz: deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. É importante nós entendermos, nós somos vaso nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nós somos úteis ao reino de Deus e nós temos a oportunidade de trabalharmos para o reino dele. E eu vou concluir falando que não podemos nos esquecer que nós somos justamente de barro, porque a glória é de Deus, a excelência do poder é de Deus, a majestade ela é de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Vaso nas Mãos do Oleiro, que você possa aprender, que você possa entender que é maravilhoso podermos ser vasos de barro para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Que nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.